Então, tem muito a ver essa forma como a mídia trata a população negra, tem muito a ver com a forma como o racismo se estrutura no nosso país e a partir de outros setores também, né? Então, é um reflexo do judiciário, né, do sistema de justiça, da representação da população negra na mídia, que é sempre reforçado esse estereótipo de subalternidade. Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? No episódio de No Afronte de hoje, a convidada é a jornalista paulista e editora do portal e agência de comunicação Alma Preta Jornalismo, Nathalie Simões. O assunto de hoje é o papel que os portais especializados desempenham ao ter um olhar mais aprofundado nas coberturas, além de como a sociedade reforça estereótipos a serem quebrados por quem trabalha para a mídia com informação, tendo a pessoa negra como o centro dos debates. E como o Alma Preta é uma agência de notícias, uma agência de comunicação especializada, o que motivou a criação desse veículo que é o Alma Preta? Ele nasceu em 2015 dentro de uma universidade, né? Então é um veículo que já tem esse histórico ali do movimento estudantil. Então nasceu em 2015 dentro da Unesp, em Bauru, e como um projeto, inclusive um projeto de conclusão de curso, de hoje que são os diretores, o Solo Neto, o Pedro Borges e o Vinícius Martins, e o Vinícius Araújo também, que não é jornalista, é designer, mas não faz mais parte da equipe. E a ideia ali naquele primeiro momento era criar um veículo com base ali no histórico da imprensa negra, que mais já na internet, né? Que pautasse as questões relacionadas à população negra. E aí, na época, eles criaram um site, né, hospedado num blog, e começaram a ter bastante acesso, né, porque era algo novo, diferente, que as pessoas não conheciam, e acabou dando muito certo, assim. E aí eles levaram em frente, claro que bem diferente de como é hoje, né, então eram notícias escritas por eles mesmos, por estudantes, às vezes um artigo opinativo, uma poesia, e ao longo desses anos, foi só crescendo, principalmente, assim, a maior ascensão foi em 2020, quando a gente já estava na pandemia, e teve casos bem emblemáticos que despertaram a sociedade, acho que como um todo, para a questão racial, que foi aquele caso do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, aquele caso do Beto de Freitas, que foi morto por seguranças do Carrefour em Porto Alegre. Como o jornalismo digital influencia na visibilidade de determinados grupos sociais e a invisibilidade de outros? Eu acho que a internet, esse meio digital, né, o jornalismo de forma digital, ele facilitou muito a gente pautar as questões dos grupos mais vulnerabilizados. Isso porque, principalmente por causa das redes sociais, hoje, você grava o que acontece, acho que esse auxílio, né, da tecnologia é muito importante. Então, se acontece algum caso de racismo, algum crime, violência física, as pessoas podem gravar. Então, esse meio digital possibilitou que isso saísse ali, por exemplo, das páginas do jornal, que não tenha, que a pessoa não vê a cena, né, então não fica tão evidente. E acho que isso tem a ver, essa questão da desumanização, fica mais evidente a partir da perspectiva que o próprio veículo dá, né? Então, ainda que a gente tivesse toda essa tecnologia, os meios digitais, mas não existissem veículos, né, da mídia independente que pautassem esses assuntos, né, dos grupos vulnerabilizados a partir dessa perspectiva de direitos humanos, não seria muito diferente, né? A gente continuaria vendo na mídia hegemônica sempre as populações mais vulneráveis sendo desumanizadas. E como tem a questão ali da desumanização, né, que vocês buscam trazer que é uma pessoa que tem um nome, que tem um passado, uma história, uma vivência, não só o número para uma nova estatística que já está sendo montada. Por que há a negação da violência nesses casos extremos de violência, ou até mesmo a espetacularização das mesmas contra corpos negros por parte dos grandes veículos? Eu acho que essa negação da violência e essa desumanização que a gente vê na própria imprensa, nos veículos de comunicação, na mídia em geral, tem muito a ver com o histórico do Brasil, né? Que é um país onde o racismo um país que não se assume racista, né? Então, acho que você já deve ter visto que tem pesquisas que já mostraram, né, ouvindo a população, que a maioria dos brasileiros
acreditam que existe racismo, mas quando são perguntados se são racistas, alguma coisa assim, quase ninguém assume. Então, tem muito a ver com a nossa história, né, dessa falsa democracia racial, onde é até mais fácil a população perceber, consegue ver o racismo que existe nos Estados Unidos, mas não encara a própria realidade, né? Com esse discurso de que somos todos iguais, não existe discriminação por cor dentro dos territórios brasileiros, né? Então, acho que isso, a mídia é um reflexo disso, né? Então, quando você tem profissionais brancos, ou até profissionais negros, mas sem letramento racial, a saída não é outra, né? O resultado desses trabalhos acaba resultando sempre em estereotipação. Então, são estereótipos, né, que enxergam sempre essa população negra e das periferias como uma ótica negativa, muitas vezes com discursos punitivistas, quando, na realidade, todos somos seres de direitos que temos direitos iguais, mas, na prática, né, o próprio sistema judiciário, né, acaba passando por um problema multissetorial, né? Então, tem muito a ver essa forma como a mídia trata a população negra, tem muito a ver com a forma como o racismo se estrutura no nosso país e a partir de outros setores também, né? Então, é um reflexo do judiciário, né, do sistema de justiça, da representação da população negra na mídia, que é sempre reforçado esse estereótipo de subalternidade ou de criminoso. Acho que tem muito a ver com isso, sabe? Com a estrutura do nosso país. De quais maneiras a imprensa fomenta o racismo estrutural na veiculação das suas notícias? Então, é muito fomentado, acho que pela própria forma que as notícias são abordadas, por exemplo. E falando da mídia como um todo, né? Hoje acho que a gente já vê pequenos avanços, mas se a gente pensar, por exemplo, nos programas televisivos, pensando na TV mesmo, né? Porque a gente fala de internet, mas ainda existe uma explosão digital muito grande. Por muito tempo, assim, eu tenho 30 anos, mas eu não tive referências assim positivas, né? Então, nas novelas a gente sempre via pessoas negras somente no papel de empregadas, ou aquele estereótipo do malandro, ou da mulher que se prostitui, e nunca como pessoas, como eram os brancos, né? Como eram retratados os brancos, que eram como advogados, médicos, os próprios jornalistas. E a imprensa também se reflete nisso na cobertura dos fatos. Então, quando a gente vê casos de violência, é sempre abordado de uma forma muito, muito estereotipada, né? Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que é de uma notícia que foi dada por uma mídia hegemônica, acho que em 2021, 2022, que falava sobre o crime organizado, acho que no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. E aí, essa reportagem se referia ao Complexo do Alemão como um bunker de bandidos. Então, essa reportagem, que foi do G1, ela reduziu todo mundo, né, toda a população que vive nas periferias, que vive ali naquela comunidade que é gigante, que é como se fosse uma cidade, a um bunker de bandidos, como se todas as pessoas que moram lá, pessoas que trabalham todos os dias, que precisam estudar, criar seus filhos com dignidade, foram reduzidas a criminosos. Então, a mídia, ela colabora com essa desumanização de corpos negros dessa forma, porque aí você vai ver quem compõe, né, a população do Complexo do Alemão, da Rocinha e de tantas outras periferias no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador, em todos os lugares do Brasil. A maioria das pessoas que vivem nesses espaços são pessoas negras. Então, esse é um exemplo de como a mídia corrobora com isso. E, geralmente, né, eu lembro assim que a gente foi dar uma olhada ali em quem tinha escrito a matéria, mas eram todos jornalistas brancos. Então, é algo que também demonstra, né, a importância de ter pessoas negras na redação, sabe? É uma mentalidade muito, muito colonizadora e muito, muito racista mesmo. De onde vem e qual a principal dificuldade do jornalismo atual em noticiar casos de racismo? Eu acho que vem, como eu tinha dito, do nosso histórico, do país, né, colonizado,
um país que não se reconheceu racista, né, onde existe uma dívida histórica impagável, que existem mecanismos, né, para reduzir isso, como as cotas raciais, que ultimamente a mídia hegemônica tem se posicionado contra também a manutenção delas. Mas entre os desafios, eu acho que um dos maiores é a diversidade nas redações. Eu acho que hoje, em 2024, a gente tem um cenário melhor do que 2010, 2014, 10, 15 anos atrás. Mas, quando a gente vai ver a composição, dados de composição de profissionais nas redações, a gente vê que pessoas negras são minorias, assim, gerais, assim, e principalmente nos cargos de liderança. Então, editores, coordenadores nos veículos de imprensa que sejam pessoas negras é muito raro. Mulheres negras também. Então, como que você vai ter um olhar diversificado para abordar pautas sobre racismo com um ambiente onde todo mundo pensa igual? É importante ter essa diversidade para saber como abordar sem que seja de forma estereotipada. Então, um dos desafios, eu acho que é esse, da falta de diversidade nas redações, e também é um olhar crítico da própria direção dos veículos, né? Tem a responsabilidade dos jornalistas também, individualmente, mas o desafio é coletivo. Então, quando você vai abordar um assunto, por exemplo, de segurança pública, você vai abordar todas as questões, né? Aquilo que a gente aprende, né? As técnicas na universidade. A gente vai ouvir todos os lados, vai ouvir a versão da polícia, mas a gente vai entender também o contexto em que aquilo aconteceu, vamos ouvir a família, ou a vítima do caso de racismo, por exemplo, o que ela tem a pensar. E precisa existir esse olhar crítico. Esse olhar crítico sobre o que acontece é fundamental, e aí isso tem que partir do veículo. Então, é toda uma estrutura que precisa ser transformada. Você ter um veículo como por exemplo, Alma Preta, parte dos valores editoriais, essa abordagem crítica sobre os assuntos, e esse perfil diverso das pessoas que compõem a redação. De quais maneiras a imprensa pode incorporar tendências antirracistas? Eu acho que além da contratação de mais profissionais negros, eu acho que é investir em treinamentos, né? Existem organizações hoje que oferecem treinamentos de redação jornalística, a partir de uma visão mais diversificada. Então, é investir em treinamentos, assim como se faz necessário investir em treinamento ali de relacionamento entre as equipes, treinamento daquelas ferramentas de SEO, de marketing digital. Também é importante, ou inclusive tem redações que às vezes propõem formações para os próprios colaboradores de como melhorar os títulos dos conteúdos. E se faz importante também essa formação antirracista. Então, vamos trazer profissionais para nos mostrar como que precisa ser abordado, ter essa escuta aberta, promover essas mudanças estruturalmente, né? Então, por exemplo, nos manuais de redação. Hoje, a Alma Preta tem o próprio manual de redação, que agora aconteceu uma coisa muito legal, que foi traduzido para o espanhol, junto com uma fundação chamada Gabo. Então, um dos caminhos esse, assim, que a mudança dentro dos veículos de imprensa seja estrutural, sabe? Não dá mais para negar. Acho que estamos chegando no momento em que também vai ser um desejo dos leitores. Né? Se o leitor não se identificar ali, ele vê a forma como aquilo é debatido, ele vai deixar de consumir aquele conteúdo. Então é isso, acho que é passar por treinamentos e com os colaboradores e tornar as equipes mais diversas. Sem isso, eu acredito que não tenha saída. Tem essa questão do manual de redação, que ele é totalmente voltado para a questão do letramento racial dentro do jornalismo. É mais que uma ferramenta usada por jornalistas pretos e pretas, e isso reflete muito sobre a ética do jornalismo em si. Então, de que forma o olhar mais atento e sensível dos jornalistas nas questões sociais contribui para o modo de fazer mais ético? Eu acho que um olhar mais sensível do jornalista vai fazer com que ele, além de se interessar por abordar aquele assunto, ele entenda. Então, você vai ouvir profissionais, você vai ouvir um especialista, você vai procurar ouvir um especialista que seja uma pessoa negra, um profissional negro, e valorizar essa narrativa, né? Então, eu vou trazer a narrativa eu vou ouvir uma pessoa de periferia, eu vou falar da periferia, mas eu tenho que ouvir as pessoas que moram lá. E aí, ter essa escuta aberta para ouvir, entender o que aquelas pessoas desejam, quais são os gargalos ali de uma necessidade que essa população vive. Eu acho que são princípios fundamentais.
assim, não dá para a gente abordar uma questão racial sem ouvir as pessoas negras e sem ouvir profissionais negros, né? Isso é uma coisa muito comum na mídia hegemônica. Vamos abordar casos de racismo, mas aí se ouve especialistas brancos. É claro que existem especialistas brancos que são gabaritados para falar sobre os assuntos e muito capazes, mas é muito importante também ouvir pessoas negras e dar espaço para esses profissionais negros, né, falarem sobre outros assuntos também. Então, você vai chamar uma profissional negra não só quando o assunto é uma pauta sobre racismo ou sobre cotas raciais, sei lá, sobre cultura negra. Vamos falar sobre saúde pública agora, por exemplo, sobre dengue. Vamos chamar um infectologista que também seja uma mulher negra, sabe? Isso faz mudar também o imaginário da população, que há anos está acostumada, né, já está no imaginário coletivo. Nosso imaginário foi criado para pensar, foi ensinado a pensar, enxergar somente pessoas brancas. Que é porque o jornalismo desumaniza corpos negros nas coberturas de racismo. Essa desumanização tem muito a ver com esse imaginário de que a população negra não é digna de direitos. Essa própria... Você não enxerga o outro, né? A imprensa não enxerga o outro, o ser negro, como ser humano. É puramente um olhar racista, um olhar estigmatizado, que precisa ser mudado e que só vai ser mudado com treinamentos jornalísticos, treinamentos ali de letramento racial. E aí isso está intimamente ligado com o histórico do nosso país, que é um histórico escravocrata, colonizador. Então é esse olhar muito colonizador também, de ver o outro como um ser estranho, como um animal, alguém que não tem que deter direitos e que deve ser tratado da pior maneira. Então, a imprensa, o jornalismo desumaniza corpos negros, assim como o judiciário faz. É um reflexo do judiciário, e é um reflexo da sociedade, embora também a imprensa tenha esse papel de formar a opinião da população. Então, percebe que é uma coisa estrutural, né? Não é individual, não é o único setor da sociedade que desumaniza corpos negros. O judiciário desumaniza também. A imprensa, eu acho que é um reflexo disso, é um reflexo do racismo estrutural e o racismo institucionalizado dentro das corporações. Eu acho importante dizer também que isso é algo que acontece na mídia hegemônica, nessa mídia tradicional, e hoje a gente tem cada vez mais, graças à internet, veículos que se contrapõem a essa narrativa, né? Então, além da Alma Preta, a gente tem outros veículos que fazem um trabalho muito bacana, como Periferia em Movimento, a Ponte Jornalismo, que fazem esse trabalho inverso, né, de humanizar essas populações, contar as histórias dessas pessoas por outra perspectiva humanizadora. O que a academia pode aprender sobre neutralidade e imparcialidade vindo das mídias especializadas? Acho que não existe imparcialidade em nenhum espaço. Então, e na mídia não é diferente. A imprensa, como um todo, né, a mídia hegemônica, ela desumaniza pessoas negras, ela já parte de um lado, que é uma estrutura racista, e que nem sempre existe uma vontade, um esforço ali de mudar essa estrutura, né? Eles querem, muitas vezes, manter essas estruturas assim, porque serve os interesses deles, né? Interesses racistas e de manutenção de poder. O que a academia pode aprender com o jornalismo independente, por exemplo, é valorizar essa pluralidade de falas, né? Eu já vi muito relatos de pessoas negras no ambiente acadêmico, em mestrado, programas de doutorado, que traziam, por exemplo, os autores negros, desejavam fazer trabalho sobre autores negros ou ter autores negros como referências, eram reprovados pelos professores. Então, é uma mudança que precisa ser feita estruturalmente também desse olhar das pessoas que dirigem esses espaços. E valorizar mais narrativas negras, referências negras, valorizar mais nomes como, por exemplo, de Lélia Gonzalez, enxergar as potencialidades intelectuais da população negra, de ativistas negros, de historiadores negros, e aprender com isso. O jornalismo independente, ele tem isso como um dos pilares, né, de ouvir, de ter referências negras e valorizá-las. Então, além de contar as histórias, ter essas pessoas como referência para abordar todos os assuntos, assim como a educação. Então, quando a gente fala também
o sistema educacional como um todo, sobre a importância de fazer uma educação antirracista. Então, é uma educação que você vai mostrar, você vai ensinar os alunos a história da população negra, não da perspectiva de pessoas que foram desumanizadas e escravizadas, mas de pessoas que foram sequestradas dos seus países, saíram de lá contra a vontade delas, mas eram pessoas que tinham vida, tinham profissão e tinham uma história, né? A nossa história não é uma de escravo, uma história muito bonita. Então, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Imagina, a gente está caminhando para isso, acho que a gente já vai estar numa realidade melhor do que era de alguns anos atrás. Não deixe de clicar no botão seguir e conferir as atualizações em meu Instagram e YouTube, @michigarcias. Nos ouvimos por aí.